a gente não admite a maturidade, né? Primeiro a gente esconde dos mais novos que eles vão envelhecer. E falando em sexualidade, aconteceu uma coisa incrível no mundo contemporâneo. Até uns 30, 40 anos para trás, o tema mito entre pais e filhos era a sexualidade, né? Hoje não é mais. Hoje há um outro tema mito, porque sempre haverá um. Hoje o tema mito é a morte. Pais e filhos não falam da morte. Né? Os pais não levam seus filhos a funerais. Porque é um tema muito pesado a morte para as crianças. Sexo não, né? Sexo, os pais e os filhos assistem a novela das 9 juntos. Mas a morte não. A morte é um problema muito sério, né? Para a criança encarar. Então, quando eu olho para os jovens hoje, eu penso, eles estão sem orientação, no sentido de saber se nortear. Eles estão com a vida vazia de sentido, porque nós não contribuímos em nada para isso. E tudo que a gente tem ensinado é eles ficarem escravos dos valores sociais que nos pressionam tanto, né? Outro dia eu vi um filósofo falar uma coisa que me derrubou, não me tirou 15 minutos de sono, não, me tirou a noite inteira, né? Porque ele disse, há pouco tempo a gente dizia, penso, logo existo. A geração atual diz, consumo, logo existo. É isso que a gente tem ensinado para eles, né? Que consumir é a prova da sua existência. Então, eu olho para eles e eu tenho pena deles, mas a conta que eles estão pagando é nossa. É nossa, né? Nós fizemos uma conta a prazo e deixamos para eles pagarem esse crédito. Nós podemos mudar um pouco. O mundo nós não mudamos mais. Passou o nosso tempo. Nós não conseguimos mais mudar esse mundo, não. Quem poderia fazer alguma coisa são esses mais novos que vêm vindo aí. Se a gente der uma mão e não atrapalhar. Tá vendo, né? Bom, melhor pegar os 3 com fio logo. Eu acho melhor, viu? A gente já evita esse constrangimento de toda vez, não é isso? Os microfones não estão colaborando, né? Eles nunca... Comigo, eu tenho uma briga longa com eles. Faz bastante tempo já. Então, é essa questão que eles estão, é com você. Acho que não sou eu, eles são rebeldes comigo. Acho esse tema, eu achei... Falando sobre isso, eu lembrei, trouxe uma frase que eu vou ler para vocês, que é a seguinte: nossos adolescentes atuais parecem amar o luxo, têm maus modos e desprezam a autoridade. São irrespeitosos com os adultos e passam o tempo vagando nas praças, mexericando entre eles. São inclinados a contradizer seus pais, monopolizam a conversa quando estão em companhia de outras pessoas mais velhas, comem com voracidade e tiranizam os seus mestres. Tem alguma coisa a ver com os adolescentes que vocês conhecem? Tem? Sabe quem escreveu essa frase? Foi Sócrates, 2.500 anos antes, né? Há muito tempo. Ele estava falando da adolescência naquela época. E quando eu li essa frase em primeiro, eu falei assim, nossa, deixa eu ver quem escreveu, né? Olha que legal, estão falando do adolescente. E aí me espantei de estar vendo isso daí. Então, a adolescência, na realidade, ela existe, ela está aí para que ela enfrente, ela discuta, ela lute contra as regras, e isso é importante para essa formação desse ser adulto, né? E aí, fico pensando assim, tá, então, qual a diferença, então? É a facilidade que nós temos em relação às drogas hoje em dia. As drogas não existiam antigamente, e, na realidade, as drogas existiam antigamente, elas existem hoje. Então, o que está acontecendo que existe essa voracidade, essa coisa, esse fogo do adolescente existe, é bom,
é importante, leve ele para frente. Esse desejo de ter alguma coisa ou de ser alguma coisa, de ir para frente, impulsiona, constrói. Mas aonde que está o problema, né? E aí eu fico pensando em relação a essa questão do imediatismo, do ter antes do ser. Eu tenho um celular hoje, eu quero... Daqui a uma semana ele é descartável. Eu quero um outro X Mega Drive, que eu não vou usar metade das funções que ele tem, mas eu sei tudo. Depois eu quero outro que saiu com uma orelhinha diferente, que saiu com um pingente diferente. E esse desejo do adolescente, ele acaba sendo sanado imediatamente. Então, aquilo que a gente deseja, que a gente constrói, que a gente espera, que a gente fantasia para ter alguma coisa, para conquistar alguma coisa, hoje em dia, com essas facilidades, elas estão acabando sendo imediatas também, sendo descartáveis. E talvez esses adolescentes estejam buscando esse desejo rápido, essa coisa de sanar a necessidade e o prazer rápido. Acabou aquele prazer, como já está numa sociedade de consumo, numa coisa descartável, busca-se outro prazer, e outro prazer, e outro prazer. E quando a gente não tem esse norte, né, a gente não sabe para onde a gente voltar, ou a gente não sabe exatamente aonde buscar. E aí eu lembro da entrevista, até foi no Faustão, Gisele Bündchen, né, que ela vive num mundo de modelos, que é um mundo que a gente conhece, né, que a gente sabe quanta coisa acontece. E achei muito bacana o que ela falou em relação aos valores. E o Faustão perguntou para ela assim, mas o que aconteceu que você não se perdeu nesse mundo que você vive, nesse meio que você viveu, você continuou mantendo? Ela falou assim, olha, primeiro, eu não esqueci quem eu sou, de onde eu venho, o nome dos meus pais, os valores da minha família. Então, não importa onde eu estivesse, o que eu tivesse de oportunidades financeiras, oportunidades de glamour, de sucesso, de meios, de drogas, de tudo, eu nunca esqueci quem eu era. Eu nunca esqueci os valores que eu aprendi na minha família. Então, a importância dessa construção familiar, de estar junto, estar perto do papel de pai e mãe, porque o adolescente ele está aí, eu acho que por mais que a gente tente, ou que alguém tente tiranizá-lo, né? Mudamos o termo, né? Mas tiranizá-lo, ele vai achar uma maneira, ele vai achar um modo de ter um código secreto, vamos dizer assim, de burlar isso, de fazer algo à parte. Então, acredito que a gente precisa pensar mais nesse norte, nessa formação, nesse valor familiar, para que o adolescente saiba realmente para onde voltar, se ele for para o sul, para o norte, para o leste, para o oeste, que ele saiba realmente quem ele é, de onde ele veio, quem e quais são os valores que nortearam sua vida.